Olá pessoal, passando aqui para deixar mais um recadinho nesse vídeo em Lucas 23, capítulo 23, versículo 39 a 43. Já peço que ao terminar esse vídeo, se gostar, compartilhe com alguém que queira também ouvir essa palavra, que é a palavra de Deus, né? Então não se preocupe que o nosso interesse aqui não é interesse financeiro, é apenas que você transmita a mais pessoas a palavra do Senhor. Então, nesse capítulo aqui, a gente ele está falando sobre a crucificação de Jesus entre dois malfeitores, que eram dois ladrões. E Jesus estava ali entre eles dois. Aí a gente pergunta assim, por que nesses versículos diz que Jesus salvou um deles? Jesus disse para ele que naquele dia mesmo estaria no paraíso com ele. Por que só um? Como é que é essa situação? Jesus faz acepção de pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Ele salva uns e não salva outros? Por quê? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O porquê disso? O que leva uma pessoa na mesma condição da outra, que eram dois malfeitores. Os dois tinham pecado horrivelmente, tinham feito coisas ruins, e apenas um, Jesus prometeu que estaria no paraíso com ele. Aí a gente vê o seguinte, vamos por partes. Para salvar, Jesus não obriga ninguém a ir até ele. E para salvar, Jesus utiliza do seu amor, utilizou lá na cruz do Calvário do seu amor, para demonstrar o seu amor, para comprar a nossa alma e entregar ao Pai, através do sangue que ele derramou lá na cruz. Só que para isso, para que a pessoa alcance essa salvação que ele deu para nós de graça, ele pagou caro com o sangue dele, mas deu de graça para nós. Mas para conseguir essa salvação que é de graça, o que a gente tem que fazer? É porque é de graça, então, como diz, várias pessoas falam, venha, né? Quando estão pregando, venha como está. Né? Você pode vir como você está. Igual aqueles dois. Eles estavam ali perto de Jesus como eles eram, bandidos. Eles estavam ali os dois. Todos os dois na mesma situação de erro. Só que eles estavam ali e não pediram para estar ali. Eles estavam ali na situação que Jesus estava. Jesus, ele foi por amor. Eles não. Eles foram pelos seus erros. Mas aconteceu uma coisa interessante. Naquele momento que eles estavam ali observando Jesus naquele sofrimento, um deles virou para Jesus e falou assim, você não é o Filho de Deus? Por que ele falou isso? Nenhum dos dois conhecia Jesus. Nenhum dos dois. A Bíblia nunca relata que eles conheciam Jesus antes. Mas eles viram, né, o escárnio que ele estava recebendo ali na cruz, né, pelos soldados, cuspido, zombado, rei dos judeus, tal, né, com zombaria. Aí um virou e falou assim para Jesus, você não é o Filho de Deus? Então, desce da cruz, salva você e salva nós também. Mas acontece que ele não estava falando de salvação da alma, que ele estava querendo que Jesus salvasse a alma dele. Ele estava querendo que Jesus salvasse ele da morte física. Era só isso que ele pensava. Desce daí, prova que você é Jesus, né? Estava sendo usado pelo demônio. E dizendo para Jesus isso, escarnecendo Jesus, né? Aí o outro vira para ele e fala assim, mas nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos coisas ruins para estar aqui, nossos atos nos trouxeram para cá, ele não, nenhum mal ele fez, então por que você não teme a Deus? Falou para o outro, deveria temer a Deus, estando nas mesmas condições. Aí Jesus vira para ele, para esse, né?
Aí ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Nenhum dos dois conhecia Jesus, mas aquele creu. Ele creu na hora que ele estava ali. Por tudo que ele viu, ele creu que realmente Jesus era o Filho de Deus e estava ali para a salvação das almas perdidas, como eles. Só que um não reconheceu o erro dele, um não reconheceu que ele não merecia aquilo e não recebeu essa dádiva de Jesus naquela hora. Mas o outro recebeu, porque o outro reconheceu seus erros. Aí que tá a diferença. Porque um foi salvo e o outro não. Porque um reconheceu que era pecador, que precisava da misericórdia do Senhor naquele momento. Primeiro ele creu, né? Primeiro você tem que crer, depois arrepender. Primeiro ele creu e se arrependeu. E aí ele pediu, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Olha que humildade, né? E aí Jesus vira para ele e diz, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Porque Jesus conhecia o coração dele. Porque se ele tivesse falado isso também, só da boca para fora, Jesus ia saber que era mentira. Jesus sabia que ele estava, como diz aí no mundo, rasgando cedo, né? Que ele estava simplesmente tentando alguma coisa na hora da morte. Você tenta qualquer coisa, né? Para se livrar. Ele não. Ele falou de coração. Porque Jesus conhece o coração interior de cada pessoa. E se Jesus entendeu que ele estava sendo sincero, foi por isso que Jesus o salvou. Salvou a alma daquele homem. Então, o que a gente pode tirar dessa situação? Muita gente fala assim, mas eu vou deixar para ser salvo na última hora. Jesus não vai me deixar. Na última hora eu já conheço o Evangelho. Exatamente porque você conhece, eles não conheciam Jesus. Aquele que foi salvo na última hora, ele não conhecia Jesus antes. Ele creu naquela hora e se arrependeu. Agora, tem muita gente que já conhece Jesus, já conhece a palavra de Deus, já serviu a Deus, às vezes até, ou pelo menos já conhece a palavra. E aí, vai deixar para a última hora? Ninguém consegue enganar Jesus, gente. Ninguém consegue enganar o Espírito Santo. Se na última hora realmente tiver arrependimento, tem salvação. Mas se deixar para a última hora de propósito, não, eu vou fazer tudo que eu quiser de ruim aqui, de errado, e quando eu estiver no leito da morte, eu peço perdão. Não é suficiente pedir perdão. Não é suficiente. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é arrependimento. Arrependimento do coração, arrependimento sincero. Por quê? Porque não adianta fingir. Jesus conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração. Jesus conhece a gente de dentro para fora. Então, não é no último dia, se você já conhece. Aproveite agora. Se entrega na presença de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Pede arrependimento. Mas eu não me arrependo, então dobre o joelho e pede. Ô Espírito Santo, me ajuda a entender os meus erros, me mostra meus pecados e me ajuda a ter arrependimento do fundo da minha alma, quebranta minha alma, quebra meu vaso, faz de novo, eu sou um vaso, eu quero ser quebrado e feito de novo. Aí sim, aí o Espírito Santo vai nos ajudar, né, para que nós possamos ter o arrependimento, para poder alcançar a vida eterna com Cristo. Porque Deus é justo. E se Deus salvasse aqueles dois lá, Deus não estaria sendo justo. Deus estaria sendo injusto com um deles. Então, Ele é justo. Ele é amor, mas é justiça. Ele deu o livre-arbítrio, não foi? Aquele que negou Jesus lá, que zombou, ele escolheu não ser salvo, com as próprias palavras. Escolheu não salvar a alma, ele queria salvar o corpo, não a alma. Mas aquele que teve livre-arbítrio e aproveitou esse arbítrio para escolher servir a Jesus, esse sim foi salvo. Então tá aqui uma outra também,
anotei aqui um outro versículo, em Lucas, né, 5:32, tá? Lucas 5:32, a gente vê que Jesus, ele chama os pecadores ao arrependimento. Jesus diz que ele não veio salvar os justos, porque o justo já é justo, não precisa de se arrepender. Mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Não se iludam, não nos iludamos, achando que Jesus veio para os pecadores, então ele vai levar o pecador do jeito que ele está, sem renúncia nenhuma, sem mudar nada, continuar da mesma forma que ele veio para Jesus. Aí tem gente que fala assim, não, só levanta a mão lá na igreja, aceita Jesus, vai lá na frente, pronto, você já tá salvo. Não. Gente, não é sobre ir na frente de uma igreja, não é sobre levantar uma mão aceitando Jesus. Não, é sobre se arrepender primeiro. Não adianta, Deus conhece o interior de cada um de nós. Não adianta a gente ir lá para agradar alguém, A ou B, não. Buscar o arrependimento primeiro. Então, por isso que Jesus disse que ele veio em busca dos pecadores ao arrependimento. A gente tem que aprender a ler a palavra, entender que Jesus buscou os pecadores para se arrependerem. Porque senão, ele seria injusto. O que adiantaria ele dar a vida dele na cruz por pecadores que não reconhecem que são pecadores e não querem mudança de vida? E nós vemos, por exemplo, o Zaqueu era um chefe dos cobradores de impostos, né? A Bíblia não fala que ele era ladrão corrupto, mas as pessoas que o rodeavam, que conheciam a vida dele, sabia que ele era pecador. Então ele correu, subiu, viu que Jesus ia passando, ele subiu numa árvore, se escondeu lá em cima. Ele era baixinho, ele queria ver Jesus, ele tinha curiosidade de ver Jesus. No início era só curiosidade. Ele subiu lá na árvore, ficou lá esperando Jesus passar para ele ver Jesus. E quando Jesus foi passando, mas Jesus conhece, Jesus já sabia que ele estava lá, sabia o nome dele, sabia tudo, porque Jesus conhece tudo, porque Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus. Então ele virou para Zaqueu lá em cima, olhou para cima, desce, Zaqueu, desce daí, hoje convém eu passar na sua casa. Zaqueu desceu correndo, alegre, nossa, ele vai para minha casa. E aí a murmuração começou, né? Começaram a murmurar, como vai para casa de um pecador? Talvez alguém até tenha dito assim, ai, mas Jesus não sabe tudo, não sabe, então ele devia saber que esse é pecador. Ele é o chefe lá dos cobradores de impostos. Como é que tá chamando para ir para casa dele? Só que aí Zaqueu, humildemente, né, gente? Aí entra a humildade, o reconhecimento que é pecador. Ele não foi brigar com quem estava murmurando que ele era pecador, não. Ele falou para Jesus que realmente ele era pecador, era indigno. Mas ele disse assim, a promessa que ele disse para Jesus, de hoje em diante, se eu defraudei alguém, eu devolvo o que eu dever para aquela pessoa, devolvo 4 vezes mais. Olha a promessa de mudança de vida aí de Zaqueu. Então, aí tá na cara que nós precisamos de arrependimento e mudança de vida. Senão, Jesus teria falado para ele assim, não precisa mudar de vida, não precisa devolver aquilo que você roubou, aquilo que você pegou extra. Não precisa. O importante é da agora para frente. Não. Ele prometeu. E muitas vezes, até nos casamentos, a pessoa que se separa antes de conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus, porque não existe motivo, a não ser casos extremos, depois que você tem Jesus, tem onde buscar a solução, se separar. Então as pessoas que se separaram antes e depois eles aceitavam a Jesus há um tempo atrás, né? Hoje eu não vejo ninguém mais pensar assim. Mas há um tempo atrás eu conheci muitas pessoas que falavam assim, não,
eu aceitei Jesus, agora eu vou voltar lá no meu cônjuge, eu vou saber se ele quer me perdoar e voltar comigo. Isso, a pessoa já estava com outras pessoas. Não, eu vou voltar lá e vou reconhecer o meu erro e vou restabelecer de volta o meu casamento para a gente servir a Deus juntos. Então, muitas vezes a pessoa ia lá, o outro não aceitava, aí sim a pessoa ficava livre. Mas não, hoje dentro da própria igreja, a pessoa vem e quer ficar do mesmo jeito que ela veio. A pessoa não quer ir lá resolver o problema dela. A pessoa não quer tentar mudar de vida. Então, nós vemos também um outro caso, além do caso de Zaqueu, né, gente? Eu tô falando caso da Bíblia, tá, gente? Não tô falando de mim, não. Não tô falando de pessoas, não tô falando que não fomos nós que inventamos isso. Não são os evangélicos que inventaram isso. Nós apenas estudamos a palavra de Deus. A mulher adúltera, por exemplo. A mulher adúltera também, levaram ela lá na frente de Jesus e falou assim, essa mulher foi pega em adultério, o que nós vamos fazer com ela? Porque a Bíblia manda apedrejar. Aí eles queriam testar Jesus, ver o que Jesus ia falar, né? O que ele vai falar, né? A mulher foi presa, agora vai ter que mandar apedrejar aquela mulher. Mas acontece que Jesus conhecia a mulher, dentro para fora. Jesus sabia que ela tinha errado. Jesus sabia que ela estava em pecado. Mas Jesus conhecia. E Jesus sentiu o arrependimento no coração daquela mulher na mesma hora. E além de sentir o arrependimento dela, porque muitas vezes a pessoa é levada ao erro por outras pessoas que depois condenam aquela pessoa que eles levaram ao erro. Eles são mais pecadores do que aquela que eles levaram ao erro, mas eles condenam aquela pessoa, como se eles estivessem sem pecado. Principalmente quando o homem acha que o adultério é pecado só para a mulher, que foi o caso desses que levaram a mulher pecadora até Jesus. Eles todos tinham os pecados, principalmente nessa área. E eles achavam que não, que Jesus ia, né, relevar, né, porque eles eram homens, levaram a mulher. Só que aí, né, eles ficaram de cara no chão, porque a primeira coisa que Jesus perguntou foi o seguinte, quem não tem pecado aí? Quem não tiver, pode começar a apedrejar ela. Pode atirar a primeira pedra. Foi saindo de um a um, foram embora. Ninguém condenou mais. Por quê? Porque eles eram cheios de pecado. Talvez eles tinham muito mais pecado do que aquela pobre coitada que tinha caído no pecado, mas já tinha se arrependido. E por que eu digo que ela se arrependeu? Porque Jesus disse para ela, vai, mulher. Eles não te condenaram? Vai, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Só que Jesus não falou para ela assim, não, ó, pode ir continuar fazendo o que você estava fazendo, não tem problema não. Não tem problema nenhum, eu sou amor, né? Como eu sou amor, eu posso te salvar, então eu vou te salvar sem precisar você fazer nada, não precisa renunciar a nada. Não precisa deixar o seu pecado, pode ir e continuar a sua vida normal. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse assim, vai e não peques mais. Então, nesse pequeno momento, nesse pequeno tempo que eu falei com vocês, eu só queria mostrar isso. Que sirva para nós, para mim, para você, para nós, para todos nós. Saber que a salvação vem através de renúncia e de aceitação e de crer em Jesus e de crer, arrepender e mudar de vida. Ok? Que Deus fique com cada um. Eu desejo de todo o meu coração. Até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Até mais.